Olá, alunos de matemática, tudo bem com vocês? Estou aqui, professora Ana Paula Elias, vou trabalhar um exercício de álgebra linear sobre matrizes. A gente vem fazendo alguns vídeos, já tem lá no teu AVA disponível, né? Embaixo deles, em cima desse, não sei onde que a gente colocou ali, tem no AVA e tem também no YouTube. Então, acessa lá e assista as aulas de matriz. A gente fala o que é uma matriz, como que calcula a determinante de uma matriz, soma, subtração, multiplicação de matrizes por escalar, multiplicação entre matrizes. Então tem bastante material ali para vocês assistirem, tá bom, gente? E agora a gente vai falar sobre transformar uma matriz identidade. Primeiro, o que é uma matriz identidade? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, uma matriz 3×3, como sendo uma matriz identidade. Primeiro, o que é uma matriz 3×3 mesmo, gente? Ó, 3×3. Significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Tudo bem? E aí, eu tô falando que essa matriz aqui é uma matriz identidade, ou seja, na diagonal vai ser o elemento 1 e os outros serão 0. Olha só. 3 linhas, 3 colunas e a diagonal apenas o elemento 1. Então, essa daqui é uma matriz identidade da matriz 3×3. Se for 2×2, também na diagonal vai ser o elemento 1, 4×4, independente da ordem da matriz, sempre na diagonal vai ser o 1, é a matriz identidade. Tá, e para que a gente precisa da matriz identidade, professora? Para calcular a inversa de uma matriz, né? Se a gente tem uma matriz A, e a gente quer saber como que faz, qual é a inversa da matriz A, então qual é, um exemplo, né, se eu fizesse um exercício, qual é a inversa da matriz A? Então eu vou usar a matriz identidade para achar essa matriz inversa, tá bom, gente? Então é bem importante saber essa matriz identidade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um exercício de uma matriz 2×2, para esse vídeo não ficar muito extenso. E aí, se você tiver dúvidas, você manda lá pra gente na tutoria. Ai, professora, você fez lá a matriz 2×2, que é super fácil. Estou com uma matriz 3×3, é mais difícil. Mesmo processo, tá bom, gente? O processo é o mesmo. Então, a gente vai usar essa mais simples, só para o nosso vídeo não ficar muito extenso e você conseguir assistir ele até o final. Tá bom, gente? Como que a gente vai fazer para resolver? A gente vai usar o método que se chama lá o método de Gauss-Jordan, tá? Ou seja, o método escalonamento. Teve até gente que perguntou sobre esse método de escalonamento para o professor Isaldir quando ele fez a live de Geometria Analítica e Álgebra Linear, que é para o curso de bacharelado, né? Mas esse conteúdo é de álgebra linear e a gente vê em licenciatura também. Então, na disciplina de Gauss, lá teve a live no Facebook e os alunos perguntaram, professor, como é que faz esse processo de escalonamento? Então, eu vou te dar uma dica antes de eu começar a fazer aqui no quadro. Para trabalhar com o processo de escalonamento e para você conseguir fazer ele bem feito, tem que fazer. Como assim, professora? Tem que fazer vários exercícios, porque você só vai entender esses processos se você estiver trabalhando com eles. Então, não adianta você, de repente, querer fazer um negócio de escalonamento e você não vai conseguir entender os cálculos que você vai usar ali. Tô entendendo nada que você está falando, professora. Então, vamos para o exercício e depois eu volto para a dica que eu estava dando. Tá bom? Vou propor aqui uma matriz, vou apagar essa matriz, o que mesmo? Identidade, que se eu fosse representar ela por uma letra maiúscula I. Ok, gente? Então, eu vou colocar uma outra matriz aqui para a gente encontrar a matriz identidade. Tá bom? E aí, encontrando a matriz de identidade, a gente vai entender esse método de Gauss-Jordan, esse processo de escalonamento. Eu tô colando aqui o meu exemplo. 12, 7, 5 e 3. Então, olha lá. Tem 2 linhas, 2 colunas, matriz quadrada, 2×2. Certo, gente? Então, para a gente resolver, vamos dizer assim, se tivesse um enunciado desse exercício, seria qual é a matriz. Transforme essa matriz dada numa matriz identidade, tá bom? Então, tô fazendo aí o enunciado do exercício para você. Primeiro, eu tenho que lembrar como que é a matriz identidade de uma matriz 2×2. Vamos fazer aqui, ó. A matriz identidade 2×2 é igual a, na vertical, na principal aqui,
diagonal, 1 e 1, e no resto, 0 e 0. Então, eu quero que essa daqui vire isso daqui. Como que eu vou fazer isso? Por esse método, que eu já falei o nome, eu tenho que fazer alguns cálculos, multiplicações ou adições entre as linhas, para poder chegar nisso aqui, tá bom? Por isso que eu falei, você tem que fazer exercício, você tem que trabalhar com esse método, você tem que pegar mais matrizes e tentar transformar na matriz de identidade, para poder, quando você está fazendo o exercício da prova objetiva ou da prova discursiva, você consegue rapidamente pensar, eu tenho que fazer menos 1, menos 3, menos 5 quartos, sei lá, você vai tentar aí fazer os cálculos de forma mais direta. Quanto mais você trabalhar com ele, mais fácil de você enxergar que cálculo que você tem que desenvolver. Tá certo, gente? Então, eu vou deixar ali o enunciado do exercício desse lado e a gente vai trabalhar para cá. Então, olhando para essa matriz aqui, eu tenho que transformar nisso aqui. Ou seja, esse elemento aqui da primeira linha e da primeira coluna tem que virar elemento 1. Esse elemento, na verdade, né? O 12 tem que virar elemento 1. Como que eu vou fazer para o 12 virar elemento 1? Vou escrever de volta a matriz aqui para começar a trabalhar com ela. 12, 7, 5 e 3. Então, eu tenho a linha 1 e a linha 2. O que eu vou fazer com a linha 1 para transformar o primeiro elemento em 1? Então, eu vou... Olha aqui, eu tenho 12. O que eu faço? Se eu dividir 12 por 12, não fica 1. Fica 1. Então, eu vou fazer... A linha 1 vai ser igual a 1 sobre 12 vezes linha 1. Tá bom? Então, eu vou substituir a linha 1 por essa operação aqui, pelo resultado da operação. Eu não vou operar só com esse número. Quando eu estou fazendo a operação, eu faço com a linha toda. Então, se fosse uma matriz com 5 colunas, eu teria que fazer o cálculo para os 5 elementos da primeira coluna. Tá bom, gente? Então, olha só, eu vou primeiro fazer o cálculo aqui embaixo e depois eu reescrevo a matriz. A gente vai fazer bem devagar, por partes. Eu podia fazer direto? Podia, mas eu vou fazer por partes para a gente poder entender. Por isso que eu peguei essa matriz menorzinha. Olha lá, então, eu vou escrever a linha 1. Quanto que é? 12 e 7. Essa daqui é a linha 1. Tá bom, gente? E eu vou fazer 1 meio vezes a linha 1. Então, eu vou fazer 1 meio para cada elemento, vezes o 12, que é a linha 1. E a mesma coisa aqui, ó, 1 meio vezes o 12. Ou seja, estou fazendo esse lado aqui da equação. Tá bom? Podia ter escrito antes, na verdade ia ficar mais didático, né? Então, olha só. 1 meio não, 1 dozeavos, né? 1 dozeavos eu tô fazendo aqui. Então, a professora já corrigiu aqui. Tá certo, gente? Então, veja aqui, ó. 1 dozeavos vezes 12 vai ficar 12 sobre 12. E aqui é 7. Olha só, a professora fez tudo errado. Ninguém me corrigiu aí, pessoal. Corrija, prof. Então, aqui, 12... 1 dozeavos vezes a linha 1, que é 12. 1 dozeavos vezes a linha 1, que é 7. Tá bom? E daí aqui o que eu fiz? 1 vezes 12, 12 e o 12 ali embaixo. E agora aqui, 1 vezes 7, 7 e o 12 continua no denominador. Então, olha no que se transformou a linha 1, nesses elementos. Então, vou reescrever a matriz com esses elementos agora. Minto. Primeiro eu vou fazer o quê? 12 sobre 12 é igual a 1. Tá bom? Então, já vou escrever 1, e aqui do lado não dá para simplificar, então fica 7 dozeavos. A linha 2 eu não operei ainda, gente, então eu vou manter o 5 e o 3, tá bom? Então, a gente já conseguiu chegar nesse resultado aqui, que é o primeiro elemento. Agora, eu vou fazer com que esse 5 aqui, o que ele tem que fazer, ó? O 5, segunda linha, primeira coluna. O que é segunda linha e primeira coluna? É o 0. Então, o 5 tem que valer 0. Que operação que eu posso fazer com a linha L2 para que o 5 vire 0? Vamos pensar aqui. Se eu tivesse um 5 aqui, porque eu posso operar entre as linhas, se eu tivesse um número 5 aqui, eu poderia fazer 5 menos 5 dá 0, certo? Então, eu vou fazer, o que eu estou fazendo? 5 menos 5. Então, eu estou fazendo L2 menos L1, mais, se a L1 fosse 5. Para esse valor aqui ser 5, o que eu tenho que fazer? 1 vezes 5, certo? 1 vezes 5 é 5. Então, eu vou fazer L1 vezes 5, certo? Então, vou escrever essa operação aqui embaixo. Olha lá, vai ficar
L2, os elementos L2 quais são? 5 e 3. Menos o quê? 5 vezes L1. Então, 5 vezes L1. Quanto que é o L1 aqui? 1. 5 vezes quanto que é o L1 aqui? 7 dozeavos. E é uma continha de menos, tá bom? Tanto para o primeiro elemento, quanto para o do lado ali. Então, olha só. 5 menos 5 vezes 1. Quanto que é 5 vezes 1? É 5. Então, 5 menos 5? 0. Agora aqui. 3 menos 5 vezes 7 dozeavos. Então, eu vou ter que fazer essa continha aqui primeiro, ó. 5 vezes 7 dozeavos, vou fazer aqui do lado. 5 vezes 7 dozeavos. Vai ficar igual a 35 dozeavos. Tá certo, gente? Só que eu tenho a operação aqui, ó. 3 menos isso ali. Então, vou fazer aqui, ó. 3 menos 35 dozeavos. Tudo bem? Então, lembrando ali, o que que a gente vai fazer? A gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Então, 12, vai ficar aqui. 12 menos 35 sobre 12. Por que a professora já fez direto aqui, professora Ana Paula? Porque se eu tirar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1, vai ser 12, tá? Daí 12 divididos por 12 dá 1, vezes 35, 35. E aqui, 12 divididos por 1 dá 12, 12 vezes 3, 36. Quanto que vai dar isso daqui? 1 dozeavos. Então, o resultado dessa operação eu vou colocar aqui. Tudo bem, gente? Até aí? Na verdade, para a gente não se confundir, a professora vai fazendo direto aqui, para a gente não se confundir assim, ó, somas e multiplicações. Então, a gente tem que fazer assim, ó, mais, menos 5 vezes L1. E aí, eu só trabalhei com o sinal aqui, tá? Mais com menos dá menos. Tá bom, gente? Então, vou manter aqui o que eu tinha colocado inicialmente. Ok? Então, a gente achou os elementos da segunda linha. Então, a partir dessa matriz aqui, não é mais a partir da primeira. Então, eu vou pegar essa nova matriz, nova, na verdade não é nova, né? É a mesma matriz, e vou reescrever. Vejam que aqui eu não trabalhei com a linha 1, então, vou manter 1, 7 dozeavos, e lá embaixo ficou 0, 1 dozeavos. Tudo bem até aí? Espero que sim. Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que trabalhar com esse e com esse elemento. Quais são esses elementos ali? Esse que está aqui é primeira linha, segunda coluna. Então, ele tem que virar 0. E esse que está aqui, segunda linha e segunda coluna, tem que virar 1. Porque o que eu estou fazendo? Estou tentando transformar na matriz identidade. Então, a gente vai primeiro operar aqui, ó. A gente vai transformar esse 1 dozeavos no elemento 1 da matriz identidade. Como que eu faço? Vou pegar L2, porque a linha 2 é igual à própria L2. Se eu multiplicar L2 por 12, ó, vai ficar 12 sobre 12 e vai dar 1, certo? Então, vou fazer L2 vezes 12, tá bom? Então, olha só, vou escrever L2 aqui. E aí, depois eu vou operar aqui, ó, 0, L2 vezes 12, que é o que está pedindo aqui para mim. E a mesma coisa, 1 dozeavos vezes 12, que é o que está pedindo aqui. Vamos fazer um tracinho aqui, como se a gente estivesse fazendo continha lá no ensino fundamental. 0 vezes 12, 0. 1 vezes 12, 12. 12 sobre 12 dá 1. Então, isso daqui se transformou na L2. Então, vou reescrever lá. Vejam que a L1 eu não mexi. Então, vai ficar 1, 7 dozeavos, e a L2 ficou 0 e 1. Que beleza, hein, gente? Quase terminamos. Então, gente, vamos voltar aqui. E o que a gente fez? A gente reescreveu a matriz. Então, vejam que na L1 a gente não mexeu. Na L2 a gente pegou esse resultado aqui, ó, ficou 0 e 1. Agora, a gente quer transformar esse elemento aqui em qual elemento? No 0. Que continha bem simplesinha que eu posso fazer para esse elemento aqui virar 0?
eu faço 7/12 menos 7/12, certo? Mas, se eu fizer linha 1 menos 7/12, eu vou mexer com esse daqui que eu já trabalhei. Então, eu não vou mexer com ele. O que eu vou fazer? Eu vou fazer L1 vai ficar igual a própria L1 menos, mais, na verdade, lembra, né? Mais menos 7/12 vezes a L2. Por que eu estou fazendo essa jogada aqui? Porque quando eu fizer 7/12 vezes L2 para cá, aqui vai ficar 0. Então, L1 mais 0 vai manter 1. Então, eu não vou mexer com esse elemento aqui que eu não quero mexer. Tá bom, gente? Então, vamos fazer essa operação aqui. Então, o elemento da L1, que é 1, mais, olha o que está aqui do lado, mais menos 7/12 vezes 0. Para esse primeiro aqui que eu estou trabalhando. Então, vamos continuar aqui, vai ficar 7/12 negativo, vezes 0 vai ficar 0. Então, 1 mais 0 vai ficar 1, ok? Eu nem vou colocar esse sinal de igual aqui, eu vou colocar embaixo, para a gente manter parecido com o que a gente estava fazendo para os outros. Então, vai ficar 1 aqui. Certo, gente? E agora eu vou pegar esse segundo ali, ó, 7/12, que é o L1, mais menos 7/12 vezes o L2. Quanto que vale o L2? Vale 1. Por isso que a gente tenta transformar primeiro os que valem 1, a diagonal, para ficar mais fácil os nossos cálculos. Então, vai ficar 7/12 mais com menos... Primeiro eu vou multiplicar aqui. Vamos lá. Quanto que é L2 mesmo? É 1. Então, eu vou substituir aqui, gente, por 1. Então, vai ficar 7/12. Agora, olhando para cá, 7/12 vezes 1 é 7/12 mesmo. Mais com menos vai dar menos. Então, menos 7/12. Quanto que é um número vezes ele mesmo? É 0. Então, olha o que eu achei para L1. Então, vou reescrever a matriz. A L1 são esses valores que eu achei aqui agora, 1 e 0. A L2 eu não mexi, apesar de ter usado ela para fazer os cálculos para achar o valor da L1, eu não mexi nela. Então, cheguei na matriz identidade. Ficou um pouquinho trabalhoso esse exercício, porque... Estou jogando ali se eu vou usar depois. Porque eu fiz os cálculos passo a passo. Então, ficou um pouquinho trabalhoso e, às vezes, ocupei muito espaço. Mas, se você conseguir fazer direto, bem melhor. E para você conseguir fazer direto, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar com várias matrizes, procurando essa matriz de identidade aí. E aí fica mais fácil. Você não precisa montar esses cálculos que eu montei aqui. Podia olhar ali direto, ó. L1 vezes, é igual a meio vezes L1. Ah, meio vezes L1 dá 1. Já podia jogar aqui direto. Você podia ter usado 1, 2, 3, 4, 5 passos apenas. E não todos esses passos que a professora Ana Paula usou ali. Tá bom? Para que a gente fez isso? A gente achou a matriz de identidade, que é o que o meu exercício propunha no início, lembra? Mas, se eu tivesse pedido para você uma matriz inversa dessa matriz, o processo seria o mesmo. Como que eu faria isso dali? Eu iria reescrever a matriz da seguinte maneira. Olha lá. A matriz 12, 7, 5 e 3. Colocaria aqui do ladinho dela a matriz identidade. E aí, eu ia fazendo esses cálculos que eu fiz aqui. Daí ia fazer L1 vezes meio vezes L1. Tanto para esse, quanto para esse, quanto para esse, quanto para esse. Eu teria que fazer assim, igual. E aí, eu tentaria transformar essa nova matriz aqui, ó. Ficaria igual aqui, né? Na matriz identidade, que foi o que eu achei lá. Então, nesse caso, seriam os mesmos cálculos, né? 1, 0, 0 e 1. E aqui do ladinho dariam outros resultados, que eu não vou fazer agora para a gente não ficar fazendo todos esses cálculos de novo. Dariam outros resultados. Então, a minha inversa seria o que está desse lado. Veja, eu inverti, ó. Daqui, a inversa veio para cá. A identidade que estava do lado direito veio para o lado esquerdo. Tá bom, gente? Então, para saber fazer processo de escalonamento e trabalhar com Gauss-Jordan, eu preciso fazer vários exercícios. Ok? Até o próximo vídeo.